Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André e hoje eu quero dar continuidade aos nossos vídeos aí sobre cálculo diferencial, cálculo volume 1, tá? Eu estou usando como referência o livro do Cálculo Volume 1 do James Stewart, então todos os vídeos que vão vir aí na sequência para conversar com vocês sobre limite, eu estarei usando esse livro aí como minha fonte. Gente, olha só. No início do curso de cálculo, algumas instituições é chamado até de pré-cálculo, vocês estudam o limite, né? Vocês aprendem a calcular os limites de algumas funções racionais, algumas funções irracionais, geralmente envolvendo polinômios, envolvendo funções trigonométricas, mas nada muito complexo, tá? Por exemplo, no início do curso de cálculo, vocês aprendem a calcular esse limite aí, ó. Limite de x ao quadrado menos 1 dividido por x mais 1, quando x tende a menos 1. Como que a gente aprende a fazer isso aí no curso de pré-cálculo, lá no início, no curso introdutório de cálculo 1, tá? Primeiro a gente faz a substituição, tá? A gente pega aqui, substitui na parte de cima do numerador, o menos 1. Então, o que eu teria aqui? Eu teria menos 1 ao quadrado, menos 1, dividido por menos 1 mais 1. Tá? Fazendo essa conta, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter zero em cima e zero embaixo, né? Vocês aprenderam nas aulas anteriores que isso daí é chamado de indeterminação matemática. Por quê? Porque para essa função, para a função f de x igual a x ao quadrado menos 1 dividido por x mais 1, não existe f de menos 1, tá? Não tem como eu calcular, se eu considerar isso como uma função, ó, x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1, não tem como eu calcular o f de menos 1. O f de menos 1 não existe. Por quê? Porque a conta está dando zero sobre zero, tá? Mas no cálculo do limite, a gente não quer saber o que está acontecendo exatamente na direção do x igual a menos 1. A gente quer saber ali na vizinhança dele. Na vizinhança dele, qual seria o valor de y? Qual seria a imagem do x igual a menos 1? Então a gente usa uma estratégia para poder resolver esse limite, tá? Então eu vou repetir ele aqui, ó, limite de x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1, com x tendendo a menos 1, tá? A gente usa uma função parecida com essa que está aqui no quociente, a gente usa uma função parecida com essa daqui, ó, porém uma função onde que eu não vou ter a indeterminação, tá? Então, como que eu faço isso? Eu vou fatorar o numerador dessa função, x ao quadrado menos 1 fatorado, fica x mais 1, que multiplica x menos 1, e isso está dividido por x mais 1. Beleza? Óbvio que agora no numerador eu tenho x mais 1 dividido e x mais 1, que multiplica x menos 1, mas eu tenho dividido por x mais 1. Então eu posso simplificar esse binômio aqui com esse binômio, x mais 1 com x mais 1. Com isso eu vou ter uma expressão simplificada. Eu vou ter que o limite de x menos 1 com x tendendo a menos 1. Tá, gente? Quando a gente faz isso, eu não estou afirmando que essa função aqui, x ao quadrado menos 1 dividido por x mais 1, é igual à função x mais 1. Elas não são iguais, mas elas são muito parecidas, gente. Assim, se a gente colocasse uma em cima da outra num programa de computador, num gráfico, se a gente fizesse o gráfico de uma e fizesse o gráfico da outra, a gente ia ver que elas são muito parecidas, com exceção em um ponto, nesse x igual a menos 1, tá? Uma é descontínua em x igual a menos 1 e a outra não é.
Então agora eu consigo calcular o limite, tá? Deixa eu só apagar aqui, apagar aqui. Eu consigo calcular o limite porque eu não tenho uma indeterminação aqui. Então limite de x menos 1 com x tendendo a menos 1 é igual a menos 2. Beleza? Mas na aula de hoje, eu quero mostrar uma forma diferente da gente calcular esse limite. Uma forma onde que a gente não vai usar a fatoração. A gente vai, como a gente já aprendeu nas aulas anteriores, calcular a derivada de uma função, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode calcular esse limite de forma muito mais simples, de forma muito mais rápida, usando a famosíssima regra de L'Hopital, tá? O que diz a regra de L'Hopital? Suponha que f e g sejam derivados e g' seja diferente de zero em um intervalo aberto i que contém a, exceto possivelmente o a, tá? Eu vou ler só essa parte de cima aqui do teorema, só essa parte de cima aqui, ó, e vou pular para o então aqui e depois vocês vão entender o porquê que eu vou fazer isso. Suponha que limite de f de x com x tendendo a seja igual a zero e limite de g de x com x tendendo a seja igual a zero. Então, o limite do quociente f de x sobre g de x com x tendendo a é igual o limite das seguintes derivadas, né, do quociente das seguintes derivadas, f' de x sobre g' de x com x tendendo a se o limite do lado direito existir. Olha que coisa interessante, gente. O que esse teorema está me dizendo? Ele está dizendo que se a função f tiver uma derivada, se essa função que está aqui em cima no numerador tiver uma derivada, e a função de baixo, a g de x, também ter uma derivada, e a função de baixo ser diferente de zero, porque a gente não pode ter um zero aqui, a derivada dela, né, ser diferente de zero, porque a gente não pode ter zero no denominador, então, quando eu for calcular o limite da f de x dividido pela g de x com x tendendo a zero, eu posso usar o limite da derivada da f dividido pela derivada da g com x tendendo a e esses limites serão iguais. Gente, isso é muito interessante porque com isso eu vou conseguir calcular alguns limites de forma muito mais rápida e outros limites muito mais complexos que a gente não conseguia calcular antes, a gente vai conseguir calcular agora. Vou usar essa técnica nesse limite aqui que a gente acabou de calcular, limite de x ao quadrado. Deixa eu anotar aqui. Limite de x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1 com x tendendo a menos 1. Tá? A condição para a gente usar o L'Hopital é que a função de cima seja derivável. A gente sabe que x ao quadrado menos 1 é derivável. A função do denominador x mais 1 também seja derivável, ela é derivável, tá? A derivada de x mais 1 tem que ser diferente de zero, e a derivada dela é diferente de zero, tá? A derivada dela é 1. E também a função seja contínua no intervalo aberto contendo menos 1, tá? O intervalo i contendo menos 1, e essa função aí ela é contínua, tá? Quando o x tende a menos 1, exceto, na verdade, ela é contínua no intervalo aberto contendo o x igual a menos 1, tá? Mas no x, exatamente no x igual a menos 1, ela é descontínua. Mas vamos lá, gente. A gente sabe que é descontínua porque a gente já viu aqui, né? A gente calculou o f menos 1, o f menos 1 aqui e deu não existe. Gente, como que eu faço para usar o L'Hopital? Primeiro, eu tenho que substituir, a condição do L'Hopital é que eu tenho que substituir o x igual a menos 1 na função e o resultado tem que dar zero sobre zero, tem que dar indeterminação matemática. Então, ó, menos 1 ao quadrado menos 1 vai dar zero no denominador e menos 1 mais 1 vai dar zero no denominador, então eu tenho a condição aí exata, as condições exatas para usar o L'Hopital. O que o L'Hopital diz? Que a derivada dessa função é igual ao limite, né, x tendendo a da derivada do denominador, que é 2x, sobre a derivada do denominador, que é 1.
tá? Observe que eu derivei em cima e derivei embaixo, tá? Opa, aqui eu coloquei A, né? X tendendo a A, não é X tendendo a A, não, gente. Deixa eu apagar aqui com a minha borrachinha. É X tendendo a menos 1. Agora basta eu substituir o menos 1 na função, tá? Eu vou ter que o limite é menos 2. Observe que eu não precisei fatorar, eu não precisei usar nenhum recurso algébrico, eu apenas derivei em cima e derivei embaixo, fiz a substituição e encontrei o mesmo valor que eu tinha encontrado aí no início do exercício, ó, menos 2. Beleza, pessoal? Então observe que o L'Hopital vai agilizar aí o nosso cálculo do limite, com ele vai ser muito mais fácil, tá? É importante dizer que o L'Hopital pode ser usado quando eu tenho determinação do tipo zero sobre zero, tá? Determinações assim, zero sobre zero, ou em determinações do tipo infinito sobre infinito. Então, se eu tiver infinito dividido por infinito, ou mais infinito dividido por menos infinito, menos infinito dividido por mais infinito, tudo isso aí são indeterminações matemáticas onde eu possa usar o L'Hopital. Além disso, uma nota rápida aí, observe que neste caso temos formas indeterminadas do tipo zero sobre zero e infinito sobre infinito. A regra de L'Hopital descreve que o limite de uma função quociente é igual ao limite dos quocientes de suas derivadas. A regra é válida também quando x tende a A pela direita, quando x tende a A pela esquerda, quando x tende ao infinito e quando x tende a menos infinito. Espero que vocês tenham gostado aí da regra de L'Hopital. Nos próximos vídeos eu vou fazer uma sequência resolvendo vários limites usando o L'Hopital, mas em especial no próximo limite eu vou demonstrar para vocês o porquê que essa regra é válida. Um forte abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, galera.